Então, Jó capítulo 33, pastores, vamos lá. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que sei. Olha só, gente. Então, o que a gente vê aqui? Eliú, então, preparando Jó, tá? Para as palavras dele. Pede a atenção dele, tá? No que ele vai falar, tá? Avisa, eu vou abrir a minha boca, tá? As palavras estão na ponta da minha língua. E o versos 3 fala assim, olha, minhas palavras, ele tá o quê? De um coração íntegro. Ele está dizendo, assim como você, eu também sou íntegro. E observe que agora ele vai continuar pautando isso, um pouquinho dele, com quem diz assim, eu estou me levantando e estou falando o que eu estou falando por causa daquilo que eu sei que eu sou também. Então é isso que ele está querendo dizer. Vamos lá, a partir de versos 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Observe que aqui ele está falando assim, olha, nós não temos diferença nenhuma. Né? Você apenas tem mais idade que eu, mas somos feitos do barro, todos nós temos sopro de Deus. Então ele está fazendo uma equiparação, quem disse. Então, esteja atento ao que eu vou dizer. Né? Vamos lá. Por isso não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Assim, é muito importante o que, pastor? Sempre, numa argumentação, a gente precisa prestar atenção no fato. Então, assim, aqui agora, então, Eliú, ele vai dizer assim, olha, a questão que nós temos, nós somos iguais, mas eu bem ouvi o que você disse, e a questão é essa, o fato é esse. Então, assim, se a gente for ver assim, qual que é o problema aqui, esse é o fato, tá? Ele fala assim, ó, você falou que você está sem pecado, né? Que você é puro e sem culpa, você disse isso, Jó, tá? Que Deus... contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Você disse que Deus procurou para ser seu inimigo, motivos de ser para ser seu inimigo. Ou seja, é como o Jó falou assim, a partir de agora, Deus, eu estou com um problema com Deus. Né? Ele se tornou meu inimigo. Tá? Ele me considera seu inimigo. Versos 11, ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Você disse, Jó, que Deus é que fez isso, que Deus está fazendo isso. Então, este é o fato. Só que assim, de certa forma, se tudo isso aqui que Jó falou, não deixa de ter também a sua verdade. Não no que se diz respeito que Deus quer ser inimigo de Jó. Mas não podemos negar que foi Deus que fez. Ah, mas ele não foi ele, foi o diabo. Não, mas ele permitiu, tá? Mas enfim, o fato é esse. Vamos continuar. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Observe isso. Ele falou assim, você está se queixando que Deus não fala com você, do silêncio de Deus. Daí ele fala assim, só que Deus fala, né? Ora de um modo, ora de outro. Ou de outro. Ele vai dar alguns exemplos mesmo agora. Mesmo que o homem não perceba. E aí ele vai dar alguns exemplos de como seria esse de um modo ou de outro. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável dizer, poupa ao de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce. Só um pouquinho. Então, gente, observe que tudo isso aqui para dizer o seguinte, quando Deus fala, ele fala através de sonhos, de visões, tá? E por que Deus fala? Ele começa a dizer, né, para que Deus possa poupar esta vida, né, para que este homem
seja receba o castigo, se é o caso que tem que receber o castigo. Prevenir o homem de suas más ações, livrá-lo do Quando ele fala orgulho. da cova lá, né, preservar da cova, ou seja, E a né, sua vida da espada. né, então que Deus fala, né, para fazer tudo isso com essa pessoa, para que possa ajudar essa pessoa, é isso que ele está tentando dizer, tá? Então, justificando, né, a maneira que Deus fala. Versos 23 até o 25, nós lemos, né? Isso, tá? Ele fala de um item novo, ele fala assim, ó, havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Então, aqui ele fala de um mediador, que podemos entender aqui, naquela época, não era Jesus, que Jesus não tinha, então o Espírito Santo era dado a alguns, tá? Então aqui pode ser que esteja referindo a um anjo mesmo, enfim. Para nós hoje podemos trazer a conotação que tanto pode ser o Espírito Santo, que deixa de ser um mediador que vai nos ajudar, ou o próprio Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, tá? Então a gente pode também ter este entendimento, tá? Para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, né? Então assim, Deus está falando assim, olha, você sempre vai ter um mediador, alguém que vai interceder por você. Por isso que eu quero receber isso nesta manhã como o entendimento que Jesus está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós, né? E eu tenho certeza que Ele está fazendo isso por todos nós. Mas vamos dar sequência. Ele ora a Deus e recebe seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Observe que aqui ele está falando assim, olha, né, o homem que entende a Deus, ele ora a Deus e recebe o seu favor, tá? Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui condição de justo. Ou seja, ele não é justo e Deus dá condição de justo para ele agora, porque ele buscou, ele se arrependeu, tá? Depois ele fala, vem aos homens, né? Pequei e torci o que era certo. Ou seja, com quem diz, eu reconheço que era eu que estava errado, eu reconheço que era eu que estava, tá? Então, nesse sentido, tá? Daí ele resgatou a minha alma, impedindo-lhe de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Então, assim, ele está dando uma receita para Jó aqui, do que seria a restauração. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, eu ensinarei a sabedoria. Amém? Então, gente, o que a gente vê aqui? Ele falando que Deus faz isso 2 ou 3 vezes, Deus dá chances, tá? Daí ele chama a atenção de Jó, no verso 32 ele fala, preste atenção, Jó, e escute-me, fique em silêncio e falarei. É quase que assim, cala a boca porque eu estou falando. E ele conclui de forma até muito arrogante, porque se você tem algo para dizer, responde. Mas ele mandou ele ficar quieto, ele mandou ele ficar quieto. Então como é que ele quer que agora responda? Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Daí ele fala assim, eu quero que fale porque a minha intenção, Jó, é te ajudar. Só que ele não sei de que forma ele acha que ele está ajudando Jó assim, aqui. E ele conclui dizendo o seguinte, 33, se não tem nada para dizer, tá? Ouça-me, fique em silêncio e ensinarei a sabedoria a você. Aí a gente vê o que uma arrogância, uma prepotência desse jovem que não faz ideia do que o Jó está sentindo, né? E encerramos assim o capítulo 33, tá? Eu quero que você fique pensando nisso, eu quero que você se apegue a isso, né? No nome de Jesus Cristo, e que você perceba as palavras boas e sinceras dele, e por outro lado a insensibilidade que ele está tendo, porque talvez o que Jó precisava aqui não era palavras, era um abraço, né? A pastora vai ver lá. Nós estamos com uma pessoa ao vivo, é assim, né, gente? Uma pessoa batendo aqui na frente, né? E o que Jó precisava era de um abraço, o que Jó precisava era de um acolhimento, tá? Então, queridos, que Deus abençoe vocês, e que talvez nesse dia, talvez você não precise de uma palavra, talvez você precise de um abraço, talvez você precise de um acolhimento, talvez você precise de alguém para chorar com você, talvez você precise de alguém só que diga para você o quanto você é importante. Então, que a gente possa ter palavras verdadeiras, mas jamais possamos estar negligenciando, né, a humanidade e a sensibilidade e a dor do nosso próximo. Que Deus abençoe você
nesse dia, né? A pastora voltando aqui, deixa a pastora voltar aqui, pastora? E que Deus abençoe você nesse dia, tá? Tô falando para eles aqui, né, pastor, que assim, o que a gente vê? Palavras, muitas palavras verdadeiras, muitas palavras, mas faltou o que nele aqui? A sensibilidade para ver que de repente Jó não precisava de uma palavra, precisava de um abraço, de um acolhimento, ou de chorar junto, alguém que chorasse junto com ele, tá? Então, por agora, mais que as palavras sejam não certas, tenha fundo de verdade, né? Tem horas que... Não alguém arrogante como Eliú, né? E dizendo, se você não sabe o que falar, você não tem com quem diz, né? Te deixei sem fala, tá? Então pare e escute, fique sem... porque eu vou ensinar, eu ensinarei a sabedoria a você, olha só. Gente, e sabe o que isso me traz hoje? A juventude de hoje, pastor. Porque a juventude de hoje é muito inteligente, tem muito conhecimento. Rápidos. Só que são extremamente insensíveis. Exatamente. Eles são extremamente insensíveis. Eles passam por cima de você como um trator. E é isso que Eliú está fazendo. Você pensa que aqui é o final do discurso de Eliú? Aqui ele fala para Jó. O próximo capítulo que nós vamos ver amanhã, Eliú vai falar para Deus. Gente. O menino aqui ele tá avisando Jó, mas o próximo ele vai falar para Deus. Né? Mais um pouquinho, ele depõe Deus do céu. Tá? Então que a gente possa ser sensível. Isso aí, gente. Isso aí, né?